O meu convidado de hoje será Dilvo Grolli, que é presidente da Copavel, e o tema da nossa entrevista será Show Rural Copavel 2024. Dilvo, prazer revê-lo. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Um abraço a você, Divino, e todos os nossos agricultores de Goiás e a todas as cidades adjacentes aí de Rio Verde. Ô, Dilvo, nós temos alguns amigos em comum e hoje eu estava conversando com um deles, falei de você e ele mandou um abraço para você, que é José Luiz Tejon. Ô, Tejão é um exemplo para nós de persistência, um exemplo de pessoa que tem fibra, de luta e um grande entendedor do agronegócio brasileiro. E ele é mesmo, o cara é bom. Dilvo, chegando mais uma feira, né, meu amigo? De 5 a 9 de fevereiro, no Centro Tecnológico da Copavel. Conta pra gente a respeito dessa 36ª edição da Show Rural. O evento rural é um evento tradicional, ele já está na 36ª edição e será de 5 a 9 de fevereiro, próximo, né? E é um evento que reúne 600 empresas expositoras, as empresas que têm as maiores empresas do mundo de tecnologias e inovações. E esse evento desse ano está marcado pelo grande número de novas tecnologias que irão ser apresentadas, até porque a velocidade da pesquisa, da academia mundial é muito grande. E nós temos que fazer dessas inovações existentes no mundo chegarem na porta da nossa propriedade ou das nossas propriedades. Então, será o maior evento realmente de todos os tempos. Será um evento que vai superar os demais, até porque nós temos aí grandes empresas mundiais que pesquisaram muito nos últimos 12 meses, e o produtor rural de hoje não é mais uma pessoa que planta, cuida e colhe. O produtor rural de hoje é o produtor que administra tecnologias na sua produtividade para aumento de produtividade. Ô, Dilvo, nós tivemos 3 safras muito ruins para o sul e muito boas para o centro-oeste. E agora a coisa está mudando, né? O sul está indo bem e o centro-oeste não está essa coisa toda. Pelo menos os produtores rurais aqui da minha região estão numa choradeira danada, caindo a produtividade, antecipação de colheita. Como é que está a situação aí no Paraná, Dilvo? O Brasil é um país do agronegócio, um país da cadeia da produção, que você veja bem, nós tivemos seca em alguns estados brasileiros, agora nesses últimos dias, praticamente, final de 2023, início de 2024, mas no sul nós tivemos uma boa incidência de chuva. O Paraná terá, assim, quebra de safra, mas em torno de 10, 15% somente, né? E já estão plantando a segunda safra de milho aqui, que como teve um calor muito forte em dezembro e agora em janeiro também tá forte o calor, mas com chuvas, com a regularidade de chuvas também. Então, mas esse calor forte fez com que nós tivéssemos a maduração, a soja amadureceu mais rápida, e com isso, então, abriu a possibilidade de nós começarmos a plantar a safra de milho, a segunda safra. E esta segunda safra de milho vai ser em torno de 10, 15% maior do que foi a safra de 22, 23. A safra do sul do país deve ajudar a amenizar os problemas aí do restante, né? Dos problemas que a gente vai ter de quebra no centro-oeste e no norte. Vocês chegaram a convidar o ministro da Agricultura para participar da feira? Se convidaram, ele confirmou presença? Como é que está essa situação? Nós convidamos todos os nossos governantes, deputados, senadores, governadores, todos os ministros da República, convidamos o presidente da República também, e a confirmação do ministro da Agricultura e provavelmente o ministro do Desenvolvimento Agrário será para segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Certo. Vocês terão um momento com o ministro para conversar, para fazer solicitações, para levar demandas dos produtores rurais e até mesmo para discutir essa questão da quebra de safra, Dilvo? Não. O convite é no sentido de recebê-lo
na maior feira do agronegócio, mostrar para ele a pujança do agronegócio, mostrar para eles as novas tecnologias, e não há uma discussão ou qualquer tema relacionado a reivindicações ou temas políticos. Cabe à Copavel, como cooperativa, certo? Mostrar às nossas autoridades brasileiras a pujança do agronegócio e as tecnologias do agronegócio para que nós possamos somar, junto com os governantes, produtores rurais e produtores de insumos, uma visão estratégica para o Brasil. Mas nós, a Copavel, e mesmo o evento, não faz esse tipo esses temas não tem no nosso evento, até porque o evento é tecnologias e inovações. E a questão de reivindicação dos produtores e qualquer outra fica a cargo do sindicato, mas fora do evento, para a gente não fazer um evento reivindicatório e não um evento de tecnologia e de inovação, como é o propósito do Show Rural. Ano passado, eu me lembro bem que vocês abriram no domingo para receber a população em geral da cidade de Cascavel, de toda a região aí, e teve uma missa, e você ficou muito animado. Eu lembro de você comentar com a participação dessas pessoas que não vivem o agronegócio no dia a dia. Como é que está a programação para esse ano? É tradicional no evento uma celebração de uma missa no domingo que antecede a abertura, uma missa de ação de graça, onde ela é co-celebrada com o bispo de Cascavel e mais alguns padres aqui da região oeste do Paraná. Esta missa marca a abertura do evento numa demonstração de agradecimento a Deus pela produção de alimentos, agradecer a Deus também por tudo que acontece de bom nas nossas vidas. Então, não temos um evento com abertura oficial, aquela abertura de palanque político, de qualquer outro tipo de abertura. Só tem esta missa de ação de graça, e ela é tradicional. Sempre o domingo que antecede o evento, às 11 horas, uma missa campal aqui, de agradecimento a Deus, e colocar também as nossas reivindicações como pessoas humanas perante o Criador. Uma coisa que me chamou, você falou de políticos aí, uma coisa que me chamou a atenção no ano passado foi o grande restaurante que vocês têm lá, que por sinal funciona muitíssimo bem. Obrigado. E todas as pessoas, independente de quem fossem, inclusive eu vi o senador da República lá, almoça no mesmo lugar, todo mundo junto, você, com todas aquelas pessoas que estão participando da feira. Então não existe uma acepção ali, né? Todos são tratados de forma igualitária. Sim, esse restaurante atende até 4 mil pessoas simultaneamente e serve por dia 30, 40 mil refeições. E não tem outro tipo de restaurante. É um restaurante igual para todos que frequentam o evento, autoridades, expositores e visitantes. E aí fica um clima muito bom, que a gente senta ao lado do produtor, ao lado do expositor, e você está tendo o clima da feira, o clima que dá aquele sentido de você fazer um evento para todos, e o restaurante é a demonstração desta particularidade que nós temos no Show Rural. Uma característica interessante que a feira tem, Dilvo, é de pequenos produtores, né? Vocês têm muitos pequenos produtores que participam, às vezes diferentes de feiras que acontecem aqui no Sudeste ou no Centro-Oeste do país. Vocês têm essa característica aí, né? De ter muitos pequenos produtores participando. Essa característica, ela está dentro das propriedades paranaenses. O Paraná tem mais de 400 mil propriedades rurais. Dessas propriedades rurais, 72% a 74% são pequenos produtores rurais ligados à agricultura familiar. 24%, de 22% a 24%, são produtores médios, e somente 4% são grandes produtores rurais. Então, a característica do Paraná é ligada a essa produção familiar e a pequena propriedade. E o Show Rural, ele tem que entender e fazer a leitura desta propriedade, que essa propriedade é que alavanca a cadeia do agronegócio paranaense. Por exemplo, nós vamos produzir esse ano, 2024, em torno de 45 milhões de toneladas de grãos. O estado é um estado pequeno, 2,3% do território nacional, mas esses 45 milhões de toneladas de grãos representam a segunda maior produção de grãos do Brasil. E esses produtores pequenos aí, 72%, 74%, que são o tamanho
das propriedades rurais do estado do Paraná, das 400 mil propriedades, 72%, 74% é de pequenos produtores, abriu para o estado do Paraná pudesse se tornar também o maior produtor de frango, o segundo maior produtor de suíno, o terceiro maior produtor de leite, e com isso, então, você tem um valor agregado muito grande dentro do estado. E o evento tem que entender essa característica do estado e trabalhar nessa visão de futuro para esses produtores rurais. Você falou do frango, eu me lembrei que ano passado tinha uma preocupação muito grande com a questão da gripe aviária. Como é que está aí agora? Está mais tranquilo em relação a esse assunto? A gripe aviária nós temos que ficar atento sempre a ela, porque ela está rondando. Nós temos mais de 120 países no mundo que têm a gripe aviária. No Brasil, nós temos 140, 150 casos de gripe aviária, mas somente em aves silvestres. Não temos nenhum aviário comercial, nenhum frango de corte, nem galinhas de costura com a gripe aviária. Isso será muito ruim para o estado do Paraná, para o Brasil, se nós tivermos qualquer problema nas aves comerciais, tanto a de costura como a de frango de corte, a gripe aviária. Por quê? Nós somos um país maior exportador de carne de frango. O Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango do mundo. Mais de 15 milhões de toneladas de carne de frango. E nós exportamos mais de 5 milhões de carne de frango e somos o primeiro exportador do mundo. Então, a qualquer problema sanitário que dá dentro desses aviários comerciais, nós teremos, sim, restrições nas exportações para alguns países. E mesmo que nós tenhamos alguns protocolos de isolamento, não precisa dar gripe aviária num estado, não afeta os outros, mas esse protocolo, muitas vezes, ele serve como um caminho para a gente precaver, mas a certeza nós não temos que não teremos algumas restrições no mundo. Então, a gripe aviária está no mundo em mais de 120, 140 países. No Brasil ela está, mas somente nas aves silvestres. E nós temos que cada dia mais ter uma preocupação maior para que isto não venha atingir os nossos aviários, porque a avicultura tem um peso tão grande para o Brasil, tá? A avicultura tem um peso tão grande na cadeia do agronegócio para os produtores rurais que nós teríamos aí sérias dificuldades financeiras para toda a cadeia, lá do produtor rural, lá do produtor de pintinho, produtor rural que faz a engorda do pintainho na fase de se tornar adulto para o frigorífico, no frigorífico, na questão de imagem do país. Então, a gripe aviária está no mundo todo, também está no presente no Brasil, mas não em aviários comerciais. Vocês estão com a expectativa de público na feira em torno de superior até a 300 mil pessoas. Como é que vocês chegaram nesse número e como é que é esse número comparado com a visitação do ano passado? Nós temos um histórico do evento que vem de muitos anos. 270, 280, 290, 300 mil pessoas. Então, pela essa média dos últimos 4, 5 anos, e o ano passado, nós tivemos 384 mil pessoas. Foi o recorde. Mas nós trabalhamos com a expectativa do público da média dos últimos 4, 5 anos. Então, a expectativa deste ano da Copavel é em torno de 300 a 320 mil pessoas. O ano passado foi um ano diferente. Nós estávamos saindo da pandemia e aí, então, tivemos um público muito grande, superior às nossas expectativas. Mas esse ano, claro que nós temos expectativa superar 300, 320 mil pessoas. E temos condições de atender até 400 mil pessoas. Mas nós trabalhamos com uma média dos últimos anos, então de 300 a 320 mil pessoas, que é um número que já está consagrado dentro do evento. Vocês têm uma expectativa de faturamento em torno de 5 bilhões e meio. Aliás, esse é um tema muito sensível e eu gosto de você, Divo, porque você não tem meias palavras, você fala o que tem de falar. Ano passado, em relação às diversas feiras, eu vi muita gente criticando. O pessoal divulga lá que faturou
5 bilhões, 10 bilhões, 11 bilhões, e depois esses números não se concretizam, isso é só expectativa. Explica um pouco para o pessoal que está ouvindo nosso bate-papo, como é que é feita essa previsão de faturamento aí e como é que isso se concretiza. Esse é o número real. A pesquisa feita nas empresas aqui dentro. São 600 empresas. E as empresas fazem oportunidade de negócio para todos esses visitantes que vêm, 300 a 320 mil habitantes. E não é um número que nós achamos, é um número de pesquisa de venda realizada, inclusive de proposta no banco, e uma vez as propostas no banco entravam, e daí 15 dias ia a cédula para o produtor. Agora, há bancos, por exemplo, que você entra com a proposta às 8, 9 horas da manhã, e quando chega às 3 horas da tarde, você já assina a cédula do financiamento. Então, é um número real, tanto é que não é um número muito expressivo com relação ao número de empresas, ao número de visitantes, mas um número real. E esse ano, aproveitando, Divino, essa prosa nossa, tá? Falar o seguinte, vamos falar com as empresas que revendem. Porque nós sabemos, eu sou produtor rural, e nós sabemos, meus irmãos produtores rurais, que o preço da soja, do milho, do trigo e das principais commodities, grãos, caíram de 30% a 40%. Nós sabemos. Quanto estava a soja no início do ano 2023? Aqui, para o produtor, estava 166, 168. Quanto está a soja hoje para o produtor? 106, 110 reais. Ok? Isso é uma queda de 35%, 40% no preço. Assim também no milho, assim também é no trigo. Mas os insumos de produção desses produtos, insumos para soja, milho e trigo, caíram em torno de 25%, 30%. E se caíram esses insumos, vale também, e vai aqui uma observação de um produtor rural que trabalha na cadeia do agronegócio para as empresas que vão revender máquinas aqui dentro. E também para as empresas que irão lá no Tech Show comigo. Eu quero aproveitar e dar um abraço a toda a equipe da Comigo, em especial a quem eu admiro muito e tenho um carinho muito especial, Antônio Chavalha. Conversei e converso com ele muito. Um homem que se dedicou uma vida ao cooperativismo. Um homem que fundou a cooperativa num lugar desafiador de grandes produtores rurais, num lugar que a cooperativa atinge um raio de 400, 450 quilômetros. Veja a dificuldade para você fazer uma estratégia de venda e de assistência técnica e de atendimento. Esse homem chama-se Antônio Chavalha. Eu quero aqui, através de você, Divino, levar para ele esse abraço de um admirador dele e que eu tenho um carinho especial para ele e o Brasil todo e o cooperativismo não deve esquecer desse homem que está deixando um legado. Então, nós vamos dar um recado juntos. Eu já vi ele falar esse mesmo tema que eu irei falar agora, que é a questão das vendas das máquinas e implementos agrícolas. Se as máquinas e implementos agrícolas, qual é o insumo de uma máquina agrícola? Qual é o insumo? Do que é fabricada a máquina agrícola? De ferro. E também componentes plásticos. E também de tecnologias. O ferro caiu de preço nos últimos meses porque a grande compradora de minério de ferro era a China, que agora não está crescimento nada mais em torno de 4%, 5%, já chegou a 8%, 9%, 10%. Então, a compra de ferro, minério de ferro para a China diminuiu. Então, este minério de ferro está dentro do Brasil. E aí as mineradoras estão entendendo e baixaram o valor do ferro. Se não baixaram, o do minério vai ter que baixar. Segundo, o dólar, o ano passado, 2023, o dólar estava 5,20, 5,22. Hoje o dólar está no 4,90. Então, essa receita das mineradoras também caiu. E nós temos que transferir para o mercado interno, e transferir para o mercado interno vai dar um poder de competitividade maior para as máquinas agrícolas e todos os implementos. Assim como o petróleo. O petróleo chegou a 95, 100,
$102 o barril, hoje está menos de 80. E os componentes plásticos vêm desse valor. Então, meus irmãos de máquina e equipamento, quem vos fala é um produtor rural, presidente de cooperativa, que tem que ter a visão e estratégia para dizer algo em nome dos produtores também, sem ter a procuração deles. Se cair os nossos preços dos nossos produtos, soja, milho e trigo, em até 40%, nós temos que reaver também os preços dos insumos agrícolas, pecuários e também das máquinas agrícolas. Nós temos que fazer a cadeia girar de acordo com a oferta e a demanda. E a oferta e demanda é algo dinâmica, que cada dia ela tem uma dinâmica. E a única dinâmica que a oferta e a demanda entende é quando a oferta tiver maior do que a demanda, o reflexo é a diminuição de preços. Então, esse é o momento que nós temos que contemporizar toda a cadeia e não somente um lado, achando que tem um lado desta cadeia que tem um privilégio que nunca vai ser atingida. Muito obrigado por utilizar esse espaço aqui, Dilvo, para dar esse recado. Muitíssimo importante. E, aliás, o Antônio vai ouvir essa mensagem que você deixou aí para ele. Vamos falar dos expositores. Você falou de 600 expositores. Ano passado, eu lembro que eu te perguntei se aumentaria para esse ano, e você me disse aí na feira que não tinha interesse em aumentar o número de expositores, porque você tinha fila de gente aguardando e não queria aumentar o espaço. O pensamento continua sendo o mesmo? Continua sendo o mesmo, foram 600 expositores em 2023 e também serão 600 expositores em 2024. Por quê? Nós temos que pegar os melhores expositores, pegar os expositores que têm mais relevância em tecnologias e inovações mundiais. Porque senão o produtor rural vai vir aqui e vai ter muitas opções e tem algumas que são repetitivas. Então, é por isso que nós temos que deixar um número que serve, que facilite o expositor e também os visitantes. Por isso que nós, olha, essa fila desse ano continua a mesma, tem mais de 100 expositores querendo espaço, mas nós temos que dar espaço somente para as empresas de ponta do mundo todo e privilegiar também o tempo daquelas pessoas que vêm aqui no evento. Este é o sentido, Divino, de nós termos o evento preocupado com os dois clientes, o expositor e também o cliente, que são os visitantes. Meu amigo, você falou de pesquisa e inovação. Acontece agora o 5º Hackathon do Show Rural Digital. Ano passado eu tive o privilégio de acompanhar lá e foi realmente sensacional. Qual a expectativa dessa edição, desse Hackathon para esse ano? Supera a nossa expectativa. E o Hackathon faz parte do Show Digital Copavel, dentro do Show Rural Copavel. Nós começamos em 2019 com uma pequena demonstração aqui, com poucas empresas, né? E esse ano nós tínhamos previsto em torno de 100 a 120 empresas. Você sabe que está dando 150 startups do agronegócio e empresas ligadas à tecnologia e informação para que nós tenhamos essa inteligência artificial dentro das propriedades, partindo para a gestão 4.0, 5.0. E o produtor rural precisa disso. O produtor rural tem que ter uma propriedade que tenha aí a inteligência artificial para melhor controle e melhor administração dos bens que ele aplica na propriedade. E o Hackathon é um grupo de pessoas ligadas ao agronegócio, pessoas filhos de produtores rurais, e também trazendo essa moçada da inteligência artificial, que um pensa algo, o outro pensa como é que vai pôr esse pedido, esse problema dentro do computador, e quando chega lá nas propriedades rurais, apertando o botão, ele já tem o resultado da propriedade, ou o custo de produção, ou a visão de como vai ser a propriedade nos próximos anos. A visão que ele tem de cada pedaço do terreno também no computador, através da agricultura de precisão. Então, o Hackathon é a maneira de aproximar essas duas realidades. Os produtores rurais,
ou filhos de produtores rurais, e as pessoas das ciências e tecnologia ligada à inteligência artificial, que é um novo modelo que impulsionou o comércio, impulsionou a indústria, a prestação de serviço, e os agricultores e pecuaristas não podem ficar ausentes. E esse é um momento muito especial. Você veja bem, o filho do produtor rural, ele não tem aquela facilidade em trabalhar com a computação, mas ele sabe o problema da propriedade. Quem tem facilidade em trabalhar com computação, ele vai pegar aquele problema e dar uma solução tecnológica de controle. Gil, para a gente finalizar, a cidade acaba sendo muito beneficiada, né, com a feira. Vocês chegaram em um número de 200 milhões que deverão girar na economia da cidade? Sim. Veja bem, serão 300 a 320 mil visitantes. Agora, em janeiro, que está antecedendo o evento, nós temos 2.000 a 2.400 pessoas trabalhando aqui no evento, o mês todo de janeiro. E depois de que termina o evento, no mês de fevereiro, você tem mais 20 a 30 dias para trabalhar na desmontagem. Então, essas pessoas que montaram vão trabalhar na desmontagem. Então, se veja bem, uma quantidade grande de pessoas, 300, 320 mil pessoas, né? Se cada um gastarem R$500, já dá 160 milhões de reais. Se essas pessoas estão aqui o mês todo de janeiro e ficarão o mês todo de fevereiro, parando em hotéis, gastando em restaurantes, em lanchonetes, tendo, inclusive, frequentado muitas lojas comerciais aqui, então dá um movimento de mais ou menos 200 milhões de reais, que não fica somente na cidade de Cascavel, fica em um raio aí de 150 quilômetros de Cascavel. Vai de Cascavel a Foz, Cascavel até próximo a Guarapuava, de Cascavel a Guaíra, que é a divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, de Cascavel até Pato Branco, que já é na divisa com o Paraná e Santa Catarina. Então, é um alto valor que gira. Por exemplo, eu tenho um caso assim que a pessoa me liga lá em novembro, dizendo assim, senhor Diogo, quando que termos o nosso evento? Vai ser tal dia. Então, vou pintar minha lanchonete. Tipo, o senhor não pinta? Não, eu não vou pintar para o dia do show rural, tem que ficar bonita. Falei, caramba, o senhor está certo, né? O melhor dia para colocar roupa na vitrine é o dia que passa o maior número de pessoas. Tá certo. Meu amigo, aproveita e deixa um convite para os goianos participarem da feira. Olha, eu quero deixar um convite muito especial, um convite carinhoso, um convite de irmão a todos os nossos queridos irmãos de Goiás, para que de 5 a 9 estejam aqui no Paraná, no Show Rural Copavel, no 36ª edição do Show Rural Copavel. E eu estarei presente lá no Tech Show comigo, como retribuição a esse carinho que vocês, Goiás, têm com o Paraná, vocês, cidadãos de Goiás, vocês da Comigo, a você, Divino, que sempre anda mais de 1.500 quilômetros para vir aqui, levar a informação para o nosso povo goiano. E dizer uma coisa muito grande, que nós somos irmãos do país chamado Brasil, o país que produz hoje mais de 300 milhões de toneladas de grãos e que logo ali, em 2030, vai passar de 300 milhões de toneladas de grãos. As 300 milhões é hoje, vai passar de 400 milhões de toneladas de grãos. E que em 2050, se Deus nos permitir que nós tenhamos presente, Divino, nós estaremos festejando as 600 milhões de toneladas. O que quer dizer com isso? Mesmo que nós não estejamos presentes, mas nós temos que deixar essa visão estratégica para os nossos filhos e sucessores também. Muito obrigado e abraço a todos os irmãos produtores de Goiás. Gil, dia 5 eu te dou um abraço pessoalmente. Abraço, meu amigo. Até mais. Abraço, até mais. Eu conversei com o Gil Grolli, que é presidente da Copavel, e o tema da nossa entrevista foi Show Rural Copavel 2024, que começa agora no dia 5 de fevereiro. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.